bem-vindo ao Fixamos. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu acabei de ler ontem, chamado A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer. Esse é o primeiro livro do Arthur Schopenhauer que eu leio, sendo que eu já conhecia ele, é um filósofo do século XIX. Ele influenciou pensadores como Nietzsche, que é meu filósofo, sei lá, se existe esse negócio de filósofo favorito, eu acho que Nietzsche é meu filósofo favorito. A obra mais importante do Schopenhauer é o livro O Mundo como Vontade e Representação. Mas enfim, A Arte de Escrever foi o primeiro livro que eu li do Schopenhauer. E para vocês entenderem mais ou menos o que é esse livro, na capa de trás do livro está escrito assim: esta antologia de ensaios recolhidos de Parerga e Paraliponema, que é outro livro do Schopenhauer, o leitor vai encontrar textos que trazem as mais ferinas, entusiasmadas e cômicas reflexões acerca do ofício do próprio Schopenhauer, isto é, o ato de pensar, a escrita, a leitura, a avaliação de obras de outras pessoas, o mundo erudito como um todo. Ou seja, esse livro, ao contrário do que eu pensei antes de ler, ele não trata de escrita de ficção. Você pode aplicar, sim, muitas dessas regras para a escrita de ficção, mas ele não se volta para isso, ele se volta mais para a escrita de filosofia. Bom, a primeira impressão que eu tive desse livro é que ele é muito prolixo, ele fala muito e diz pouco. Tanto na montagem desses ensaios, o autor da montagem, a pessoa que pegou os trechos dos ensaios e colocou assim, ele botou coisas repetidas, trechos que dizem a mesma coisa. Mas nesses próprios trechos, no texto corrido do Schopenhauer, ele também é prolixo, ele também repete os pensamentos, repete muita coisa. E isso tornou a leitura do Arte de Escrever muito chata, sinceramente. A linguagem que ele usa nesse livro, Schopenhauer, ele é muito curto e grosso. Ele ataca mesmo, ele é tipo bem na cara. Ataca o tipo de filosofia que estava se fazendo na Alemanha. O Schopenhauer é alemão, né? Na Alemanha naquela época, no século XIX. Também denuncia descaradamente a corrupção que existia entre os críticos literários de revistas, as editoras, as livrarias, falcatruas do mercado literário alemão naquela época. E ele também diz, assim, sem rodeios, o que é uma escrita boa, o que é uma escrita ruim. Ele diz assim: eu e Goethe somos bons escritores, Schelling, Fichte e Hegel são maus escritores. E aí ele explica por que os outros são maus escritores, porque ele e o Goethe são bons escritores. E essa é a ideia principal que ele defende nesse livro. O pensamento próprio. Ele acha que o Fichte, o Schelling, o Hegel, ele diz que essas pessoas não pensam, por isso eles não conseguem transmitir pensamentos nos livros dele. E como eles não têm nenhum pensamento para transmitir, eles só usam palavras e ficam enrolando o leitor e escrevendo frases que o leitor não vai entender, para fingir que eles estão comunicando alguma coisa quando na verdade eles não têm nada para comunicar. E por que eles fariam isso? Para ganhar dinheiro. É o que o Arthur Schopenhauer diz. Enquanto um bom escritor escreve por amor ao ofício e pela necessidade de transmitir ideias, o mau escritor escreve para ganhar dinheiro e, por isso, não transmite ideias. Mas por que no mundo literário tem aquelas pessoas que pensam por si próprias e aquelas pessoas que não conseguem pensar por si próprias e por isso fingem que estão pensando? Entre outras coisas, diz o Schopenhauer, que é pela carga de leitura da pessoa. Quanto mais você lê, mais burro você fica. É isso mesmo que ele defende. Ele diz que quem lê muito, está sempre em contato com alguma leitura, nunca tem tempo de ficar sozinho com os próprios pensamentos, está sempre em contato com o pensamento dos outros. E o que você deveria fazer para pensar por si próprio é dar um tempo das leituras. Você pode ler, mas não fica só lendo, não pega um livro a cada 5 minutos para ler. Você tem que deixar um tempo para você mesmo pensar as coisas com sua própria cabeça. Tem uma parte do livro que ele fala assim: tipos de autores. Em primeiro lugar, aqueles que escrevem sem pensar. Escrevem a partir da memória, das reminiscências ou diretamente a partir de livros alheios. Essa é a classe mais numerosa. Em segundo lugar, aos que pensam enquanto escrevem. Eles pensam justamente para escrever. São bastante numerosos. Em terceiro lugar, aos que pensaram antes de se pôr a escrever. Escrevem apenas porque pensam. São raros. Então,
o que o Schopenhauer defende é que os melhores são aqueles raros, os que pensam antes de escrever. A Arte de Escrever, na minha opinião, é um livro tem sim essas ideias interessantes, mas são poucas. Eu acho que a maioria das ideias são muito conservadoras. O Schopenhauer é um cara muito conservador, até para a época dele, porque tá, tudo bem, o cara escreveu no século XIX, o mundo era diferente, mas em todos os séculos a gente tem as pessoas que pensam no passado e as pessoas que pensam no futuro. Schopenhauer seria alguém que pensa no passado, que quer conservar as ideias do passado. E ele ataca os inovadores. Tem um outro trecho que ele diz assim: os inovadores não levam nada a sério no mundo, a não ser sua preciosa pessoa, cujo valor querem provar. Só que isso deve acontecer depressa, de uma maneira paradoxal. A esterilidade de suas cabeças lhes aconselha o caminho da negação, e então verdades conhecidas há muito tempo são negadas. Ou seja, ele é contra a inovação. Mas essa mentalidade dele e as ideias que ele coloca no livro Arte de Escrever leva a muitas contradições. Por exemplo, ele defende a originalidade plena, ele defende que você pense por si próprio sem ficar se influenciando com as outras pessoas que pensaram e estão transmitindo o pensamento para você. Mas ele mesmo faz isso. É impossível você não fazer isso. Tudo que você lê, todos os pensamentos que você entra em contato são definitivos para você construir o seu próprio pensamento. As outras obras que ele está analisando ajudaram a formar a opinião dele. Isso é uma coisa que sempre acontece para todo mundo. Então essa é uma contradição. Cadê a originalidade plena? Outra contradição é que ele é contra a inovação, mas em uma passagem ele diz que acha que um livro ele é célebre, um livro bom, quando ele trata de um assunto banal, um assunto comum, mas de uma maneira singular, uma maneira especial, original. Mas como algum pensamento pode ser tão especial, pode ser tão original sem ser inovador? Ou seja, isso é uma outra contradição. Se você fica preso sempre às mesmas coisas, como é que você vai criar algo original? Outra contradição é que ele é contra a prolixidade. Sendo que, tudo bem, até certo ponto, ele estava falando que ele era contra essa obscuridade, essa prolixidade dos autores ruins, que escreviam muitas palavras e tal para confundir o leitor e o leitor não perceber que não tinha nenhuma ideia ali naquele texto. Esse é como se fosse um tipo de prolixidade diferente da prolixidade que ele usa nesse livro, em que ele transmite realmente uma ideia em uma frase curta, mas ele transmite a mesma ideia várias vezes. Mas depois, eu vou ler a passagem aqui. Deve-se evitar toda prolixidade e todo entrelaçamento de observações que não valem o esforço da leitura. É preciso ser econômico com o tempo, a dedicação e a paciência do leitor, de modo a receber dele o crédito de considerar o que foi escrito digno de uma leitura atenta e capaz de recompensar o esforço empregado nela. Ele está criticando todo tipo de prolixidade, até mesmo a dele. Uma característica agora positiva desse livro que eu gostei é que ele usa várias metáforas para explicar o pensamento dele. Metáforas são muito importantes para enriquecer o texto e para ajudar mesmo o leitor a entender, a observar. Você pega uma coisa... Eu acho que eu falei isso, se eu não me engano, na análise do Oceano no Fim do Caminho. Você pega uma coisa que pode não ser muito comum para o leitor e você transmite isso para o mundo comum do leitor, para a gente poder fazer essa comparação mesmo e entender melhor o que o autor está tentando nos dizer. Boas metáforas fazem isso, e o Schopenhauer usa boas metáforas nesse livro. Outra coisa que o Schopenhauer ataca as traduções. Ele diz que não se deve traduzir nenhum tipo de texto. Porque tudo bem, a gente já sabe que traduções são imperfeitas. Schopenhauer defende que se você é alemão e quer ler um livro em inglês, você tem que aprender inglês. Não deve se traduzir o livro em inglês para alemão. Bom, eu acho que deve se traduzir sim. Mas eu também acho que quem se dispõe a traduzir um livro tem que esclarecer para o leitor, para o público, que se ele quiser ter um aproveitamento melhor daquela obra, um aproveitamento de verdade completo, ele tem que sim se preparar, se educar para ler o original, porque realmente o original é sempre melhor do que a tradução. Eu sei isso de experiência própria, eu li A Culpa é das Estrelas, por exemplo, eu li em inglês e é muito melhor do que a tradução, muito melhor. Bom, no geral, esse livro, né, A Arte de Escrever, eu não gostei, mas eu acho que você deveria ler, tirar suas próprias conclusões e também tirar suas próprias conclusões do autor, porque eu tô dizendo, tá, que ele é conservador, que ele é contra traduções, é contra neologismos, contra inovações da língua. Ele é arrogante, é elitista, mas você leia, conheça o autor e julgue por si próprio. E é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, curta a página no Facebook, que tá com o link na descrição. E até a próxima!